Na véspera do ano novo de 2000, a família Miyazawa se preparava para encerrar mais um dia comum. O tipo de noite que se repete tantas vezes que ninguém presta atenção. Mas, naquela noite, o silêncio do bairro de Setagaya carregava algo estranho. Um vazio que parecia maior do que o habitual. Minutos depois, esse mesmo silêncio seria quebrado por um dos crimes mais perturbadores da história do Japão. Os Miyazawa viviam em uma casa de 2 andares em Setagaya, uma região tão tranquila que parecia ter sido desenhada para famílias com crianças pequenas. Mikio, de 44 anos, trabalhava com marketing e Yasuko, de 41, dava aulas particulares dentro da própria casa. Era uma rotina simples, estável, uma daquelas vidas que parecem protegidas das tragédias do mundo. Eles tinham 2 filhos, Nina, de 8 anos, e Rei, de 6 anos. E logo ao lado, encostada, quase grudada na parede, vivia Haruko, a mãe de Yasuko. As 2 casas eram separadas, mas a família sempre unida. O parque de Soshigaya começava logo atrás. Verdes árvores, o som suave das crianças brincando. Tudo contribuía para essa sensação de segurança absoluta. Mas às vezes é justamente nesses lugares que o pior pode acontecer. Anos antes, a prefeitura anunciara um grande projeto para expandir o parque. Casas seriam demolidas, moradores receberiam indenizações e muitos já haviam ido embora. A vizinhança começou a desaparecer, rua após rua, janelas fechadas, portas lacradas, um bairro inteiro sendo apagado. Ao final de 2000, só 2 casas seguiam ocupadas, a de Haruko e a dos Miyazawa. E, de repente, aquela região que antes era viva e movimentada se transformou em algo quase que fantasmagórico. Os Miyazawa planejavam se mudar no início de 2001, mas Mikio acreditava que podia negociar uma compensação maior e, no fundo, havia algo mais profundo: apego. Aquela casa era o lugar onde as crianças haviam crescido, onde Yasuko dava suas aulas, onde a família tinha uma rotina, tinha memórias, tinha uma história. E foi essa decisão tão comum, tão humana, que acabou prendendo a família em Setagaya justamente naquela noite. A noite de 30 de dezembro começou como tantas outras. Nina e Rei dormiam, Yasuko assistia TV, Mikio mexia no computador por volta das 22 horas, navegando na internet sem imaginar que dali a pouco tudo mudaria. Depois das 23h30, alguém se aproximou da casa. Um intruso que conhecia o terreno, que sabia exatamente onde entrar. Ele escalou a estrutura nos fundos, alcançou o banheiro do 2º andar e rasgou a tela da janela. E, num movimento silencioso, entrou. O primeiro ataque aconteceu no andar inferior, onde Rei dormia. O menino não teve chance de reagir. Depois, o assassino subiu. Mikio tentou lutar, mas foi morto após uma breve e brutal disputa. Por último, Yasuko e Nina, ambas atacadas com violência extrema. E, poucos minutos, a casa inteira havia sido tomada por uma presença que ninguém viu chegar, mas que deixaria marcas por toda parte. Após tamanha brutalidade e covardia, algo gerou uma certa estranheza. O assassino não entrou em pânico, não demonstrou pressa, segundo as investigações. Ele ficou ali, usou o computador de Mikio às 1h18 da manhã. Vasculhou gavetas, comeu sorvete e melão retirados da geladeira. Sentou-se no sofá. Bagunçou objetos pessoais da família como se estivesse em sua própria casa. Usou o banheiro e nem sequer deu descarga. E talvez ele tenha até dormido. A polícia encontrou impressões digitais, pegadas, sangue do próprio assassino, mas nenhuma identidade, nenhum rosto, nada que dissesse quem ele era
ou para onde ele foi. No dia seguinte, 31 de dezembro, por volta das 10h40, Haruko estranhou o silêncio absoluto vindo da casa ao lado. Um silêncio diferente, pesado. Ela tentou ligar para Yasuko, sem respostas. Com a chave reserva na mão, caminhou pelo pequeno corredor externo que separava as duas casas. Não havia ruído algum, nem passos, nem TV, nem crianças correndo. Na noite anterior, ela não ouviu nada, nenhum grito, nenhum som de luta. Alguns dizem que as paredes tinham isolamento acústico, algo instalado antes para reduzir ruído entre as casas, mas ninguém sabe ao certo. Talvez o isolamento tenha abafado tudo, ou talvez a violência tenha sido rápida demais. Haruko abriu a porta e encontrou o silêncio transformado em pesadelo. O interior da casa parecia congelado no horror. Sangue por toda parte, marcas de luta, rastros deixados pelo assassino. A polícia encontrou uma faca de sashimi comprada recentemente e a outra retirada da própria cozinha. As duas usadas no ataque. Havia também roupas, boné, uma mochila. Objetos vendidos principalmente na Coreia do Sul. E o DNA do assassino revelava uma origem incomum. Linhagem paterna do leste asiático, China ou Coreia, e traços maternos do sudeste asiático. Um perfil que não combinava com ninguém investigado. Foram mais de 200 mil pistas analisadas e mais de 280 mil policiais, direta ou indiretamente envolvidos na investigação ao longo dos anos. Mesmo assim, nada. Nenhum suspeito, nenhuma prisão, nenhuma resposta. A casa continua lá, preservada, intocada, um memorial silencioso. Os brinquedos das crianças, os livros, o computador de Mikio, tudo ainda está onde estava naquela noite. A casa dos Miyazawa ainda está de pé até hoje, e isso não é por acaso. Ela foi mantida preservada pela polícia durante anos, como parte da investigação. E existe até um acordo formal entre os herdeiros e a prefeitura de Tóquio, prorrogando a demolição justamente para que o local continue protegido como cena de crime. A propriedade passou oficialmente para a prefeitura metropolitana, ficando dentro da área destinada ao Parque Soshigaya, mas sem decisão final sobre sua remoção. Em 2019, a própria polícia chegou a propor a demolição por riscos estruturais, já que a casa está envelhecida e pode desabar. Mesmo assim, o plano foi adiado, porque para o Japão, aquela casa não é apenas um prédio antigo, é um símbolo, um lugar que ainda pode guardar respostas, como se o tempo tivesse parado. O bairro ao redor mudou, Setagaya foi reconstruída, a vida seguiu adiante, mas a casa dos Miyazawa permanece com uma ferida aberta. E para quem conhece essa história, é impossível olhar para aquele lugar sem sentir o peso do silêncio. Um silêncio que talvez tenha começado com as paredes da casa e que desde então jamais foi quebrado.